Então, nós começamos a nos aproximar, meus irmãos, do final da nossa série. Os irmãos fazem, Espero que os irmãos tenham curtido essa série, aprendido com essa série, entendido aí o conceito que foi a tentativa da tratativa. E eu espero que as mensagens no YouTube, no Spotify, que estão todas lá disponíveis, possam ser muito bem usadas pelos irmãos para relembrar algumas temáticas, relembrar algumas questões que talvez foram passadas aí muito rápido e que possam ser apenas um pequeno gatilho para mais e mais estudos, mais e mais aprofundamento, para que a gente possa aprender e continuar aprendendo aí com a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aí no penúltimo capítulo dessa série, na semana que vem nós já temos o último, e hoje nós iremos tratar sobre os selos que nós citamos rapidamente na semana passada. Hoje nós estaremos mais próximos aí do texto de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo de 9 a 11, um trecho aí curtinho, mas que tem muito a nos dizer. Então eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia e abrisse lá em Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11. Abre aí, acha esse texto, nós iremos começar lendo esse texto. Hoje nós iremos falar sobre juízo e justiça. O juízo como esperança para os oprimidos. Se você achou o texto, deixa aberto aí que a gente já volta nele. Todas as vezes que nós falamos de juízo, todas as vezes que nós falamos de justiça, nós não apenas nos lembramos do lado positivo, que é trazer justiça, trazer juízo sobre algo que está sendo feito como ao contrário, mas também nós nos lembramos das injustiças que nós temos no nosso tempo. E, de maneira muito negativa, nós temos muitas injustiças no nosso tempo, nós temos muitas coisas negativas no nosso tempo. Alguns dados que eu encontrei na internet é que, por exemplo, 8% da população mundial passa por fome, segundo o último dado de 2024. 8%, meus irmãos, dão quase 670 milhões de pessoas passando por fome nesse nosso mundão grande aí. Nós temos mais ou menos, aproximadamente, 650 mil pessoas morrem anualmente por algum tipo de vírus, por algum tipo de gripe dessas que surgem aí nos países. 650 mil pessoas. É maior do que muita cidade que nós temos no nosso país, por exemplo. Em 2024, quase 100 mil crianças foram abandonadas pelos seus pais, principalmente pelo seu pai, quando elas ainda estavam no útero da sua mãe. 100 mil crianças, meus irmãos, é muita criança. Nós ainda temos um outro dado da ONU que fala que cerca de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, que para nós parece ser uma coisa tão boba, tão simples. 2 bilhões de pessoas. Esses dados, meus irmãos, nos falam sobre as injustiças que nós temos no nosso mundo. Injustiças que aqui nós apontamos apenas a ponta de um pequeno e de um grande iceberg, mas essas injustiças elas nos cercam, essas injustiças elas apontam para um mundo que, por conta do pecado, para um mundo que, por conta de tantas coisas ruins que o cercam, tantas coisas que estão na raiz do nosso ser, fazem com que essas coisas injustas aconteçam. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala que nós devemos prestar justiça, devemos ser a boca do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor, tratando do órfão, por exemplo, como a Bíblia fala, tratando da viúva, tratando do estrangeiro, tratando dos enlutados, como o Renato citou, aos irmãos que tiveram uma perca recente. A Bíblia fala que nós devemos agir com justiça para com essas pessoas que passam por momentos difíceis, para com essas pessoas que lidam com esse mundo que muitas e muitas vezes, ou a maior parte delas, é injusto. Nós cuidamos do órfão, da viúva, do estrangeiro, daquele que tem necessidade, daquele que tem sido e tem passado por essas injustiças. Então, nós somos esse tipo de igreja, nós somos esse tipo de pessoa que tenta, de alguma forma, inverter esse quadro de injustiça para a justiça. Porém, em Tiago, o livro de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, meus irmãos: a ira humana não produz a justiça divina. Repito, a ira humana não produz a justiça divina. E por que eu cito esse texto lá da carta de Tiago? Porque por vezes
nós tentamos produzir essa justiça por meio das nossas forças, e por vezes a nossa força é essa força de ira, essa força de braveza, tentando produzir uma justiça divina, tentando produzir um juízo, uma justiça, tentando produzir um bem, tentando reverter algo que é ruim. Porém, meus irmãos, a nossa ira não produz a justiça divina. O fato de nós nos irarmos, de nós nos bravejarmos, não produz com que algo se torne mais justo ou menos justo. O que nós temos aqui no capítulo 6, principalmente nos 3 versículos que nós iremos ler, de 6 a 11, meus irmãos, são os selos sendo abertos. O capítulo 6 fala dos 6 primeiros selos. Aí nós temos um pequeno interlúdio, que é o capítulo 7, que nós falamos na semana passada, e depois nós temos o último selo, o 7º selo, sendo aberto no capítulo 8. Esses selos, meus irmãos, eles são o juízo de Deus. Eles são representados aqui, simbolicamente talvez, como essa marca da autoridade, da autenticidade do livro que a Amanda citou, que só o Cordeiro é digno de abrir. Esses selos, eles apresentam a preservação desse livro. Esse livro que contém a justiça de Deus sendo aplicada. Por todas as vezes que o Cordeiro abre um selo, nós temos um tipo de justiça acontecendo. O primeiro selo é aberto e nós vemos o representativo a guerras. O segundo selo é aberto, nós temos conflitos internacionais. O terceiro selo, terremotos. O quarto selo, fome. Nós temos o quinto selo, perseguição aos justos. E o sexto selo, nós temos sinais nos céus. E o 7º selo, nós temos um silêncio e um desencadeamento das 7 trombetas, que nós temos mais sinais da justiça de Deus. Então, com a abertura desses selos, nós temos essa série de acontecimentos que desaguam em justiça, juízo de Deus. Porém, esse juízo de Deus, meus irmãos, é algo muito mais natural, algo muito mais certamente pronto para acontecer, que independe de ações da minha parte e da sua parte, que independe de nós nos irarmos com as injustiças desse mundo, independe de nós estarmos bravos com as injustiças desse mundo. Com a abertura desses selos que o Cordeiro abre, essas justiças acontecerão. Hoje nós iremos tratar propriamente dos versículos 9, 10 e 11, que falam sobre a abertura do 5º selo. A abertura do 5º selo, meus irmãos, ela fala sobre algumas almas que estão debaixo de um altar, em uma espécie de um local especial, onde nós talvez possamos colocar como o céu, e essas almas, elas clamam ao Senhor por algo específico, a qual é o tema do nosso dia hoje, da nossa pregação hoje: juízo, justiça. Essas almas estão clamando por justiça. Justiça porque algo parece não estar certo para essas almas. Mas nós vamos por partes. Você que está aí com o texto aberto, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. O texto diz assim: quando o Cordeiro abriu o 5º selo, eu vi sobre o altar as almas de todos os que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Eles clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgue os habitantes da terra e vingues o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos, nós iremos orar. Ó Pai, nós agradecemos porque, como nós veremos aqui agora, o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus que se preocupa com aqueles que são injustiçados. O Senhor é um Deus que se preocupa com o destino desse mundo. O Senhor é um Deus que se preocupa com o destino do seu povo, de cada um de nós que temos fé no Senhor. Mas da mesma forma, o Senhor também é um Deus, ó Pai, que age de maneira santa, diferente das nossas percepções de justiça. Que nós possamos aprender, ó Pai, abra o nosso entendimento, abra a nossa concepção, para que essa palavra do Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém. Logo no versículo 9, ele inicia dizendo para nós que o Cordeiro abre o 5º selo e que algo é observado. Um altar com almas que haviam sido mortas por causa da palavra do Senhor e por seu testemunho. O que nós temos aqui, meus irmãos,
provavelmente parte de uma concepção de um templo. E aqui nós podemos entender muito bem de que a ideia de templo que Apocalipse nos apresenta, e eu falei um pouco sobre isso na semana passada, é a ideia de que nós estamos habitando nessa presença gloriosa do Senhor. O texto de Apocalipse capítulo 21, versículo 22, lá no finalzinho da carta, vai falar que o Senhor e o Cordeiro são o templo do seu povo. Então agora nós não mais habitamos por templos construídos por mãos humanas, mas nós habitamos em um templo, o qual o próprio Senhor, o próprio Cordeiro são o nosso templo. E esse templo ele tem todo um representativo dessa presença gloriosa, dessa presença viva do Senhor no nosso meio. Essa presença, meus irmãos, que nos faz sentirmos completos. Então a ideia que ele nos diz aqui de um templo, a ideia que ele nos diz aqui de que essas almas haviam sido mortas e essas almas estavam sob o altar, esse altar está exatamente dentro desse templo. Esse templo onde nós sentimos, onde nós presenciamos a presença gloriosa do Senhor diante de nós. Além de trazer essa representatividade desse local, nós também precisamos lembrar, meus irmãos, que todas as vezes que a Bíblia, de maneira quase que geral, fala de altar, ela está nos apontando, levando o nosso entendimento para a ideia de sacrifício. Sacrifício e a ideia de uma aproximação a Deus através dessa estrutura cultica, essa estrutura de maneira que nós nos aproximamos do Senhor por meio desse sacrifício, e o Antigo Testamento, de maneira muito mais específica, fala bastante para a gente disso. Porém, nós temos alguns textos no Novo Testamento que também falam dessa ideia de altar, de sacrifício, de aproximação ao Senhor. Nós temos um texto lá em 2 Timóteo 4,6, onde Paulo fala: quanto à minha vida, ela já foi derramada como oferta para Deus, como libação para Deus. Paulo está no final da sua vida e ele declara que a sua vida era esse sacrifício ao Senhor, essa libação. A sua vida era como uma oferta ao Senhor, no altar do Senhor. Portanto, a ideia que nós temos aqui, meus irmãos, dessas almas nesse altar é simples. Essas almas, elas estão aqui por sua fidelidade a Deus. O texto fala isso para nós. Essas almas, elas estão sob o altar e haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Essas almas, elas estão aqui pela fidelidade ao Senhor. Essas almas, elas se tornaram esse sacrifício, elas foram caçadas. Essas almas, meus irmãos, elas representam os mártires. Elas representam aqueles que morreram pelo Senhor, para o Senhor, em amor ao Senhor, em testemunho à palavra fiel do Senhor. Alguns caracterizam esses que estão mortos, essas almas aqui, como aqueles que nós vimos na semana passada, como o povo de Israel. Alguns caracterizam como aqueles que passarão pela tribulação e morrerão na tribulação. Muitos caracterizam essas almas de muitas maneiras. Mas essas almas, meus irmãos, elas também podem nos simbolizar. Afinal de contas, viver como uma testemunha do Cordeiro no nosso tempo, viver como alguém que carrega consigo os padrões do Cordeiro no nosso tempo, é desafiador, é difícil, é custoso e pode sim se tornar perigoso caminhar sendo uma testemunha do Cordeiro. Nós temos países no nosso mundo em que declarar que é cristão é perigoso. Declarar que segue a Jesus, que tem fé na fé cristã, é perigoso. E eu acho que quando o texto fala para nós que essas almas, elas estão sobre o altar como esse sacrifício, e essas almas haviam sido mortas por conta da sua fidelidade à palavra de Deus, nós podemos aplicar diretamente às nossas vidas. Podemos aplicar diretamente às nossas vidas, meus irmãos, porque de uma forma ou de outra, nós acabaremos morrendo em fidelidade à palavra do Senhor, como testemunhas ao Senhor. Talvez você e eu, nós não percamos a nossa vida porque nós declaramos que nós somos e que nós temos fé em Jesus Cristo. Mas o convite de Jesus, por exemplo, nos evangelhos, é de que nós deixemos um velho homem para trás, é de que nós abandonemos a nossa velha natureza, matemos a nossa velha natureza e alimentemos uma vida no Espírito. Talvez nós não experimentemos a morte física de seguir a Cristo. Talvez eu e você, nós nunca passaremos por um tipo de prisão, por um tipo de açoite, por um tipo de pressão para que nós não declaremos a nossa fé. Mas Jesus Cristo diz para nós que essa morte cada um de nós enfrentará. Uma morte espiritual onde o velho homem fica para trás e um novo homem é que caminha agora. E aqui nós temos plena convicção
de dizer que essa morte nós enfrentamos não como aqueles que estão perdendo, mas como aqueles que estão ganhando. Porque os mártires, principalmente aqui no livro de Apocalipse, eles são visualizados como aqueles que estão ganhando, meus irmãos. Partir dessa vida para a vida próxima, para a eternidade com Cristo, não é uma perca, é um ganho. Claro que todos nós não queremos morrer, nós não queremos deixar os nossos filhos, os nossos parentes, pai, mãe, a nossa família nessa terra. Deixar aquilo que a gente luta tanto para conquistar, nós não queremos. Mas partir dessa vida para a eternidade com Cristo é um grande privilégio. Partir dessa vida para a eternidade com Cristo é um grande presente. E esse presente é simbolizado exatamente pela vida desses homens, que agora não habitam mais por um local, como o capítulo 7 de Apocalipse vai dizer para nós, em que há choro, em que há fome, em que há tristeza, em que há rancor, em que há sentimentos ruins, coisas ruins. Eles habitam agora na plenitude da presença do próprio Deus. E essa questão, ela é importantíssima. É importantíssimo, meus irmãos, porque essas almas que estão sobre o altar, que haviam sido mortas, elas estão diante do próprio Deus, elas estão emergidas nessa presença maravilhosa, e as suas vidas talvez não precisam mais de tantas explicações. Porém, essas almas, o texto continua nos mostrando, elas têm um questionamento. A sua vida parece que não levanta mais grandes questionamentos. A sua vida está no céu, está diante dessa presença gloriosa que nós estamos falando, habitando junto do próprio Deus, essa presença maravilhosa que inunda o ser dessas almas. O seu questionamento, meus irmãos, é quanto ao juízo daqueles que foram, talvez, antagonistas à sua fé, daqueles que foram opressão à sua fé. E é exatamente isso que o versículo 10 nos fala. O versículo 10 nos fala: essas almas clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que o Senhor julgue os habitantes da terra e vingue o nosso sangue? O que nós temos aqui, meus irmãos, é um clamor dessas almas que nós acabamos de falar por justiça. Um clamor dessas almas para que as coisas elas sejam resolvidas, para que cada um seja penalizado segundo as suas obras. O que essas almas estão buscando é o julgamento final. Quanto tempo mais, Senhor? O Senhor irá demorar para que esse julgamento aconteça. E aqui nós precisamos pontuar algumas coisas, porque a partir do momento em que essas almas elas questionam ao Senhor, certamente nós entenderemos que há um lado positivo, mas também pode haver um lado negativo, quando nós confundimos os papéis de um Deus que é soberano, que é todo-poderoso, que tem o tempo em suas mãos, que compreende todas as coisas, e de nós, meros seres humanos, que não temos todo o tempo nas nossas mãos, que não somos soberanos, que não entendemos o todo das coisas. Por vezes nós buscamos ser como Deus, e então nós tropeçamos, então nós estamos falhando. Desde que o Renato anunciou essa série de Apocalipse comigo, comecei a ler alguns livros, e lá em casa tem um livro antigo do meu pai, que é um comentário bíblico sobre Apocalipse de 1983. Basicamente aí 40 anos, mais de 40 anos atrás. Esse livro é um pouco antigo aí, bem antes de eu nascer. E esse livro, em alguns dos comentários, em algum momento ele cita o ano de 2025 como o ano em que provavelmente o anticristo já teria sido levantado, estaria à vista de todo mundo. Eu não sei se você já assistiu De Volta para o Futuro, se não aí eu recomendo mais um bom filme nesse domingo. O filme do De Volta para o Futuro, ele cita o futuro que o Marty McFly viaja em 2015. E naquele futuro eles tinham skates voadores, carros voadores, pizzas que ficavam pequenininhas e que você colocava no micro-ondas elas ficavam grandes. Em 2015 a gente não tinha várias daquelas invenções que o filme fala pra gente. E esse comentarista de Apocalipse, ele fala que em 2025 o anticristo teria aparecido, as bestas que ele cita como simbólicas já teriam emergido do mar e várias coisas teriam acontecido. Nós estamos em 2025 e as coisas não parecem que estão acontecendo como esse comentarista ele cravava que aconteceriam em 2025. E como o Renato iniciou falando lá na primeira capítulo dessa série, o ser humano ele tem esse anseio por descobrir as datas, entender quando acontecerão as coisas, saber quando o anticristo aparecerá, quando Cristo voltará, quando a igreja viverá eternamente com Deus. Nós temos esse anseio por entender o futuro, saber como as coisas vão acontecer, por prever.
Porém, meus irmãos, é exatamente aí que mora o perigo. Nós precisamos entender o nosso lugar como seres humanos finitos que somos. Seres humanos que não têm toda a soberania, não têm todo o conhecimento que Deus tem. É por isso que nós precisamos se colocar em nosso lugar. Nós não devemos tentar produzir esse juízo, nós não devemos tentar produzir, meus irmãos, essa justiça com as nossas próprias mãos. Não devemos tentar entender os tempos do Senhor, porque talvez nós não entendamos. Talvez o que essas almas, elas declaram, elas questionam ao Senhor até quando o Senhor vai deixar a coisa correr solta do jeito que está? Até quando o Senhor não vai dar um basta naqueles que foram tão maus, naqueles que não declararam a fé no Senhor, daqueles que talvez nos perseguiram? Porém, o que falta a essas almas é o que talvez eu e você nós podemos colocar em prática nas nossas vidas. Entender o nosso local, o nosso lugar quanto seres humanos, entender a nossa finitude. Dito isso, meus irmãos, o tom desse questionamento das almas ao Senhor parece, por vezes, ser um tom de vingança. Tanto é que ele cita, até quando o Senhor não julgará os habitantes dessa terra, até quando o Senhor não vingará o nosso sangue. Porém, esse termo, meus irmãos, não é um tom de vingança, porque o nosso Deus não é um Deus vingativo. E o Renato falou também sobre juízo, sobre justiça, algumas pregações atrás. O nosso Deus é um Deus santo. E eu gosto muito do que o A.W. Tozer fala, de que todas as perspectivas que nós temos sobre Deus, elas precisam ser consertadas. Porque todas as vezes que nós falamos de justiça, de juízo, por exemplo, todas as vezes que nós falamos de santidade, de amor, de perdão, todos os nossos sentimentos, eles estão manchados pelo pecado. Mas todas as vezes que nós pegamos essas características e colocamos para Deus, nós estamos falando da perfeição dos sentimentos. Nós estamos falando de um Deus que é justo e a sua santidade faz com que essa justiça seja perfeita. Nós, seres humanos, às vezes, agimos de maneira justa, ainda que sejamos injustos. É por isso que o nosso mundo está com pessoas que não concordam com alguns julgamentos de justiça dados por aí. Mas quando nós falamos do próprio Deus, esses atributos, eles são perfeitos. E quando essas almas, elas falam de vingar o nosso sangue, eles não estão falando num tom de vingança, eles estão falando num tom de prece, de clamor ao Senhor. Nós temos diversos salmos que nos falam sobre esse tom. Até quando o Senhor permitirá que esses continuam sendo os nossos inimigos, que esses continuam de pé? Salmo 13, 79, 94, 119, os salmos, eles têm essa linguagem de que o Senhor promova a sua justiça. Eles têm esse toque de clamor, de prece. E aqui essas almas, elas também apresentam esse toque de clamor ao Senhor. O tom aqui, ele fala como se o papel da igreja de clamar, de testificar a justiça de Deus, é exatamente como está aqui. Nós devemos clamar, nós devemos testificar a justiça de Deus, mas nós não devemos pegar em armas contra as injustiças que acontecem no nosso tempo. Por vezes nós confundimos, e aí nós temos de nos lembrar do texto de Tiago, que eu iniciei lendo. A ira humana não produz a justiça divina. Nós temos de nos lembrar de algo que eu acabei de falar, nós temos que entender o nosso papel, o nosso lugar de seres humanos finitos. Nós temos de clamar ao Senhor, sim, nós temos de clamar ao Senhor, assim como essas almas estão clamando por justiça, por juízo. Nós temos de testificar a justiça de Deus, sim, nós temos de testificar a justiça de Deus, como nós provavelmente testificaremos o Senhor dando cabo, acabando com os seus inimigos, acabando com Satanás de uma vez por todas. Mas nós não devemos fazer, meus irmãos, colocar a mão em armas. Isso aqui talvez seja apenas um símbolo, mas também, por vezes, pode ser algo real. Nós não devemos colocar as nossas mãos em armas contra as injustiças. Nós temos um exemplo muito claro das religiões islã, as religiões muçulmanas, em que eles colocam as mãos em armas, eles dão a própria vida, enchem o corpo de bomba, se explode em nome daquela religião. A religião cristã, ela prega um tipo de vitória diferente. Ela prega um tipo de vitória que é vencida, não com o sangue dos inimigos, mas um tipo de vitória que é vencida com o sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz. A religião cristã, ela prega um tipo de vitória em que nós não precisamos sujar as nossas mãos com sangue. E esse texto fala dessas almas clamando ao Senhor.
ele fala dessas almas intercedendo ao Senhor para que a sua justiça acontecesse. Claro, meus irmãos, que quando nós falamos que nós não devemos colocar as nossas mãos contra as injustiças, nós precisamos entender que nós recebemos do Senhor a mordomia da sua criação. Algo que vem lá de Adão e Eva, que nós devemos ser bons mordomos da sua criação, bons administradores daquilo que ele entregou lá para Adão e Eva, e que continua conosco. Nós devemos sim dar a nossa contribuição a essa sociedade, auxiliando talvez nos nossos trabalhos que contribuem para o todo, auxiliando em obras sociais que têm a sua vertente, por exemplo, da justiça social. Isso sim é um papel de um bom cristão, de bons mordomos da criação. Porém, isso não deve, meus irmãos, alcançar padrões que somente Deus pode executar. Mais uma vez, o nosso limite quanto à justiça e quanto às injustiças nesse mundo é o de clamar, é o de viver de maneira digna do sacrifício de Cristo por nós e o de testemunhar a justiça de Deus. Essa justiça, ela virá da parte de Deus, e esse clamor que essas almas têm aqui e que nós devemos ter, ele deve sacudir as nossas vidas desse marasmo. Um autor chamado Nelson Crabbe, ele diz que esse clamor dessas almas simboliza o clamor que eu e você devemos ter. Um clamor que deve nos sacudir de tal forma a tirar as nossas vidas desse comodismo, a tirar as nossas vidas aonde nós, sim, devemos agir contra as injustiças, devemos contribuir, mas do outro lado da moeda, devemos ansiar para que o Senhor estabeleça a sua justiça eternamente. Porque por mais que nós trabalhemos, por mais que nós nos empenhemos, nós nunca conseguiremos resolver o problema da injustiça no mundo. Nós nunca conseguiremos, meus irmãos, arrancar as injustiças pela raiz. Porém, o próprio Deus consegue. E essas almas, elas questionam ao Senhor exatamente isso. Nas versões mais antigas e as melhores traduções, é como se essas almas estivessem dizendo: até quando, Senhor? Até quando a injustiça será o que reina no nosso meio? Portanto, diante desse clamor dessas almas, diante dessa consciência de que essas almas e de que nós somos seres humanos pequenos, finitos, e de que ainda que trabalhemos contra as injustiças, nunca acabaremos com ela por completo, nós recebemos um ultimato a partir do versículo 11. Uma resposta que diz: então, a cada uma daquelas almas foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número dos seus irmãos, os seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de também serem mortos. Essas almas, elas recebem uma veste branca. Essa veste branca, como nós já falamos, elas têm significado de retidão. E aqui talvez tenha um significado também da ressurreição corporal, já que nós estamos falando aqui de uma visão celestial no céu. Talvez essa veste branca simbolize, meus irmãos, esse novo corpo, talvez simbolize a retidão da ressurreição que o Senhor tem para nós. Mas adiante ele fala que eles recebem uma veste branca e é dito para eles que eles descansassem mais um pouco. Eles recebem essas vestes brancas para um descanso na eternidade, para um descanso talvez na soberania daquele que tem o domínio sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O povo de Deus não é chamado para derrubar o império pela violência, mas a resistir vivendo uma vida fiel e não violenta, uma vida de descanso na soberania de Deus. Esses homens, eles recebem essas vestes brancas e é dito para eles que eles descansassem. O que eles levantam de interrogação é: Senhor, até quando as injustiças vão imperar? E o que eles recebem de resposta é: descansem. Descansem, porque no tempo certo essas injustiças acabarão. É informado para esses homens de que o descanso é tudo que eles devem fazer, porque é só isso que eles podem fazer. Mais uma vez, meus irmãos, ele nos fala também sobre um número de que quando esse número fosse alcançado, então essas injustiças elas acabariam. É assim que ele termina o versículo 11. Ele fala: vocês devem descansar, e quando o número dos seus irmãos, o número daqueles que também morrerão, for completado, então
essas injustiças acabarão. Mais uma vez ele nos dá um número, sem nos dizer qual é o número. Isso, na minha concepção, parece nos apontar somente para aquilo que o ser humano não precisa saber. Existem coisas que nós precisamos saber, mas existem coisas que nós não precisamos fazer, e talvez isso seja para o nosso bem. Essas coisas que nós não precisamos fazer é para que nós coloquemos toda a nossa confiança, toda a nossa fé, depositada sobre a soberania daquele que sabe de todas as coisas. Aquilo que nós não sabemos, talvez seja a fim de que a nossa confiança esteja repousada sobre a soberania de Deus. Que mesmo na morte do seu povo, como o texto nos fala, mesmo na morte que simboliza a vitória de Satanás, como o próprio Satanás achava que seria, nós temos a vitória de Cristo. Mesmo na morte desses mártires, desses que testemunham a palavra do Senhor, que vivem por essa palavra, que vivem por esses princípios, Cristo também está vencendo, e nós também estamos vencendo na nossa morte. Aqui, nós precisamos entender, meus irmãos, de que o descanso é tudo que nos resta. Talvez quando essa série foi anunciada, uma série em Apocalipse, talvez você achou que o Renato, eu, o pastor Davi, que também esteve pregando conosco, traríamos datas específicas de que talvez em junho do ano que vem, no meio da Copa do Mundo, o mundo acabaria e todos nós subiremos aos céus eternamente. Talvez alguns irmãos acharam que nós traríamos datas específicas, mas o que o texto bíblico de Apocalipse fala para nós é que nós devemos descansar diante de um Deus que sabe quando essas coisas acontecerão, diante de um Deus que tem essas datas muito bem definidas diante dele e que essas datas não precisam estar diante de nós, diante de um Deus que enxerga sim as injustiças desse mundo. Deus não se faz de cego, Deus não fecha seus olhos, não tapa os seus olhos diante das injustiças que eu citei aqui no começo, de fome, de morte, de crianças sendo abandonadas ainda no ventre das suas mães. Não, nós temos um Deus que se importa com todas essas injustiças, mas também nós temos um Deus que prefere que nós não saibamos quando essas injustiças terão fim, para que nós continuemos a nossa vida em confiança na soberania de Deus, em confiança nesse Deus que conhece os tempos, que conhece as estações, que conhece quando todas as coisas acontecerão. Apocalipse 22, o versículo 2, diz que esse Deus, ele prepara uma árvore que produzirá frutos e que esses frutos curarão as nações. É interessante como a Bíblia ela tem algumas coisas que se copiam, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a Bíblia ela termina da mesma forma que ela começa. No Jardim do Éden nós temos uma árvore que produz um fruto que leva a um pecado geracional em todo ser humano. Em Apocalipse nós também temos uma árvore. Nós também temos um fruto, só que agora esse fruto gera cura para as nações. Cura das desigualdades, das injustiças, das maldades, dos abusos. Mas esse é o compromisso do nosso Deus. O compromisso do nosso Deus, meus irmãos, é que no tempo certo, e esse tempo não nos interessa, é de que todas as nações serão curadas. Todas as pessoas de todas as tribos, de todos os locais, serão curadas. Portanto, o que nós devemos entender é que nós devemos clamar ao Senhor de que a sua justiça, ela nos alcance. É que nós devemos, meus irmãos, sim, clamar ao Senhor de que esse tempo ruim, de que tudo que há de mal no nosso mundo cesse. Nós devemos clamar ao Senhor de que Ele nos dê as ferramentas necessárias para que pelo menos um pouquinho essas injustiças diminuam pelas obras da sua igreja, mas que nós também possamos entender que nós somos seres humanos finitos e de que somente o Senhor sabe quando essas injustiças acabarão de vez. Somente o Senhor sabe quando essas injustiças chegarão ao fim. Portanto, o povo de Deus, ele não é chamado para derrubar o império pela violência, mas ele é chamado a viver uma vida fiel e não violenta. Uma vida de descanso naquele Deus que conhece quando as injustiças chegarão ao fim. O nosso chamado é viver essa vida de descanso. É viver essa vida onde nós confiamos e nós escolhemos confiar em um Deus que sabe de todas as coisas. Em um Deus que tem todo o poder, em um Deus que compreende todas as eras. Talvez nós gostaríamos de saber quando
as coisas se complicarão, quando o anticristo aparecerá, quando as coisas ficarão bem complicadas ao nosso redor. Mas talvez seja do agrado do Senhor, de que a sua igreja não se preocupe com essas datas, mas apenas descanse na sua soberania, no seu poder e na sua majestade.